Bom dia, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Queridos, você que tem nos acompanhado, você que tem seguido esse canal, você deve ter percebido que no sábado passado nós lançamos um novo trabalho. Nós lançamos um vídeo de estudo. Lançamos um novo dia de vídeo, que foi no sábado, e além dos devocionais, nós começamos um estudo. Sábado passado nós falamos sobre a origem da Bíblia. E eu quero agradecer a você que visualizou, você que comentou, você que compartilhou. Peço que você continue fazendo isso. Se você ainda não viu, se você ainda não compartilhou, dá tempo ainda, tá? Hoje nós vamos iniciar um novo estudo. Durante 7 sábados seguidos, nós vamos estar falando, nós vamos estar esmiuçando as cartas às 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre a carta à cidade e à igreja de Éfeso. Por que eu estou falando cidade e igreja? Porque para você entender melhor, eu quero dividir esse estudo, cada vídeo, em 2 etapas. Primeiro eu quero falar da cidade, te dar um panorama da cidade e depois entrar no conteúdo da carta à igreja. Quero pedir você, desde já, no nome de Jesus Cristo, que você esteja compartilhando os nossos estudos, que você esteja comentando os nossos estudos, que você esteja se inscrevendo no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e o like, hein? Dá um clique aí no like. Amém? Bem, vamos lá. Nós vamos começar hoje falando da carta à igreja de Éfeso, que está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Então vamos fazer o seguinte, essa primeira parte vou falar sobre a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, ela é a capital da Ásia Menor. Era um centro comercial terrestre e marítimo. Ela ficava localizada na parte ocidental da Ásia Menor, na região da Anatólia, que é Turquia. Ficava próximo ao mar Egeu. A cidade de Éfeso foi construída por volta do ano 1000 a.C. por gregos. Éfeso, juntamente com a cidade de Alexandria e a cidade de Antioquia, formavam as 3 cidades mais prósperas da Ásia Menor. Éfeso era a 5ª cidade mais populosa do Império, com cerca de 1,5 milhão de pessoas. Na cidade de Éfeso havia o grande templo da deusa chamada Diana, ou Artemis. Tem até um texto lá no livro, na carta de Paulo aos Efésios, falando da Diana dos Efésios. E essa Diana, ou essa Artemis, era grande fonte de renda para a cidade de Éfeso, porque eles vendiam as suas imagens e vinham muitos turistas conhecer esse templo. A cidade de Éfeso, ela foi destruída no ano 401 depois de Cristo e foi reconstruída de novo pelo imperador Constantino I. Mas no ano 601 ela foi novamente destruída por um grande terremoto. E aí, meus queridos, estão entendendo lá a primeira parte? Deu para conhecer um pouquinho mais da cidade de Éfeso? Antes de irmos para a segunda parte, eu quero te dar uma informação muito importante. Nossos vídeos agora estão sendo lançados segunda, quarta e sábado. E agora nós temos também um horário. Na segunda-feira, às 9 horas da manhã, está sendo lançado o vídeo da mensagem que foi pregada no domingo, lá no nosso templo, na rua Tenente João Ferreira, número 85. Na quarta-feira, entra os nossos devocionais, que é literalmente ao meio-dia.
E os nossos vídeos no sábado, o estudo, vai ser lançado nesse canal às 3 horas da tarde. Então, não perca, hein? Estou contando com a sua participação. Com Deus. Vamos lá para a segunda parte. Bem, irmãos, vamos à segunda parte. Vamos à palavra. Vamos ao texto. Antes de começar a ler o texto, eu quero te informar o seguinte. O livro do Apocalipse foi escrito no ano 95 depois de Cristo. E João, o apóstolo João, quem escreveu, ele usa de diversos símbolos. Ele escreve o seu livro, o seu texto, usando símbolos da época, usando a linguagem da época. Então, durante essa passagem, durante as 7 cartas, nós vamos falar um pouco sobre simbologia. O texto diz assim, olha, vamos lá, vamos começar. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus ele se apresenta às 7 igrejas de formas diferentes. Aqui ele diz, eu tenho na mão as 7 estrelas e eu ando no meio dos 7 candeeiros. Vamos lá, o que seria as 7 estrelas? As 7 estrelas seriam os 7 pastores, os 7 anjos de cada igreja. E o candeeiro? O candeeiro aqui seria as igrejas. Ele anda no meio das igrejas. Por que isso? O candeeiro é um objeto onde se colocava líquido, um líquido inflamável, o azeite, o óleo, o querosene, e ali se colocava fogo, e esse fogo iluminava o local, dava luz àquele local. Aí, Jesus está dizendo o seguinte, que a igreja de Éfeso, a igreja da Ásia Menor, era aquilo que dava luz, que levava luz àquele lugar, àquele local, àquela cidade. Estão entendendo? Então ele está dizendo, eu caminho no meio das 7 igrejas, que são a minha luz aqui na terra. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo, que a igreja é a luz do mundo. E é importante a gente entender a diferença entre candeeiro e candelabro. O candeeiro é onde se colocava o líquido inflamável. O candelabro é onde se colocavam as velas acesas. É importante também nós dizermos que as cartas dirigidas às 7 igrejas era para serem lidas pelos seus pastores, pelos anjos da igreja. E as cartas foram levadas até as igrejas por um homem chamado Irineu, grande amigo de João. Porque nós sabemos que João estava preso na ilha de Patmos. Então, Irineu ia visitar João, pegava as cartas e levava à sua respectiva igreja. Depois de se apresentar à igreja em Éfeso, de dizer que ele tem na mão as 7 estrelas, de dizer que ele passeia os 7 candeeiros durante as 7 igrejas, Jesus traz à igreja de Éfeso um elogio, uma advertência e uma promessa. Qual é o elogio? O elogio começa a dizer, olha, versículo 2, conheça as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, que pusestes à prova os que a si mesmos se negaram apóstolos e não os achartes mentirosos. E tem perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. Jesus estava falando para ele, eu conheço as dificuldades que você tem enfrentado, conheço as suas lutas, conheço a sua perseverança. E qual era a dificuldade daquele povo? Qual era a luta que aquele povo vivia? Primeiro, era a grande idolatria dos efésios à chamada deusa Diana. Era muito difícil pregar ali, anunciar o evangelho. Era muito difícil falar contra a deusa Diana. Afinal, a deusa Diana era a grande fonte de renda para aquela cidade. Então era difícil dizer aos efésios que só existia um Deus. É bom nós frisarmos que o apóstolo Paulo viveu na cidade de Éfeso. Durante 3 anos ele ministrou, ele pregou a palavra ali, ele ensinou ali.
Ele foi um daqueles que bateu de frente contra a idolatria. Além do apóstolo Paulo, Timóteo também esteve muitos anos em Éfeso. Há alguns teólogos que acham que Timóteo foi um dos pastores em Éfeso. Então, a primeira dificuldade era a idolatria. A segunda dificuldade era os falsos profetas. Diversos homens que se levantavam com falsas profecias, com falsos ensinamentos, com falsas palavras na cidade de Éfeso. Inclusive, aqueles que são chamados de nicolaítas. E a terceira dificuldade era que, naquela época, era comum entre os efésios a prática da bigamia, da poligamia. Era comum achar homens que tinham mais de uma esposa. Jesus está dizendo aos líderes daquela igreja: eu conheço a sua dificuldade, conheço a sua luta, conheço o seu labor. Mas depois do elogio vem a advertência: tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Abandonastes a prática do primeiro amor. Que primeiro amor era esse? Era o amor praticado lá na igreja de Atos, lá na igreja primitiva. O texto diz que os irmãos viviam em união, viviam em comunhão, amavam uns aos outros, perdoavam uns aos outros, partiam o pão em união, em comunhão. E isso estava acabando dentro da igreja de Éfeso, assim como nos dias de hoje. Jesus estava dando para eles uma advertência: se arrepende e volta à prática das primeiras obras, volta à prática do primeiro amor, volte a amar, volte a perdoar, volte a orar juntos, volte a ter comunhão, volte a dividir o pão. E aí, em terceiro lugar, ainda no final da advertência ele vem: se vocês não mudarem, eu vou remover de vocês o candeeiro, eu vou mover o candeeiro. Agora, aqui o candeeiro tem um outro sentido. Se na primeira parte o candeeiro era a igreja que trazia luz à Ásia Menor, aqui também o candeeiro é o próprio Jesus. Porque Jesus é a luz do mundo, a verdadeira luz do mundo. E ele está dizendo: se vocês não voltarem à prática das primeiras obras, se vocês não voltarem ao amor, eu vou remover de ti o candeeiro. Ou seja, eu vou tirar a minha presença. Eu vou tirar a luz do meio de vocês. E para fechar, para encerrar, tem a promessa. Está lá no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, aquele que vencer, aquele que voltar a praticar as primeiras obras, aquele que voltar a praticar o amor, aquele que suportar as falsas doutrinas, que vencer, vai se alimentar da árvore da vida que está no paraíso. Ou seja, vai estar com Deus, vai viver com Deus. Amém? Deu para você entender? Ficou alguma dúvida? Eu quero te pedir, durante essa semana, pegue a sua Bíblia, leia o texto de Apocalipse, capítulo 2, verso 1 ao verso 7. Se você quiser alguma explicação maior, se você quiser ter um entendimento maior desse texto, faça um comentário aí no vídeo, que na próxima semana, no nome de Jesus Cristo, eu te trago a resposta. Amém? Semana que vem nós vamos estar falando sobre a carta à igreja de Esmirna. Amados, por favor, compartilhe esses estudos, compartilhe esse vídeo, comente. Mais uma vez eu quero te pedir, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, leve outras pessoas a se inscreverem no nosso canal. E deixe seu like aí. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima, se assim o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que tem as 7 estrelas na mão, aquele que anda no meio dos candeeiros, permitir. Amém?